Fala, queridos, aqui do canal do Brandão. Estamos aqui para continuar a contar as minhas histórias, aonde eu treinei, o que aconteceu no lugar, se ele existe ou não. E estamos aqui na Cardeal Cor Verde, em Pinheiros, para mais um local onde eu treinei. Nesse estacionamento aqui que vocês estão vendo, tinha uma casa antiga, bem grande, com um sobradão daqueles grandes, com fundo e tudo. E nesse local tinha a academia Power do Serjão. E nessa academia eu treinei depois que saí lá do ginásio 2 de Ouro. Por quê? Porque o 2 de Ouro era muito longe da minha casa. Eu tinha que andar a Teodoro Sampaio inteirinha. Eu tinha que ir mais para cima todo dia e voltar. Aí eu descobri que tinha essa academia aqui. Então eu vim treinar nessa academia. Só que essa academia tinha uma coisa que incomodava. Como era uma casa antiga, o chão era de madeira. E conforme a gente treinava com peso, tudo, o chão começava a balançar, a ceder. Então, dava uma má impressão de que a qualquer momento você podia cair do primeiro andar para o térreo, desmontando lá o banco, caindo tudo, se arrebentando. Então, é uma academia que eu treinei um tempo. E tinha outras também no bairro que eu vou mostrar para vocês. Só que o mais legal dessa academia Power era o Seu Oscar. Seu Oscar, ele era gigante para a época. Só para vocês terem uma ideia, ele foi amigo do meu avô, porque eles trabalharam juntos no Jockey Club antes do Jânio Quadros fechar o Jockey. Porque o Jockey Club ficou fechado um tempo. E meu avô trabalhou lá com o Seu Oscar antes do Jockey ser fechado. E o Seu Oscar sempre treinou musculação. Só que ele treinava na academia do Miroslav, que eu vou mostrar para vocês depois onde ficava. E aqui era uma academia um pouco melhor, porque já tinha alguns equipamentos aqui da Pórtico. E isso fazia diferença. Você fazia um pulley com um tijolinho, era outra coisa de não ter que ficar pondo anilha. Só que o Seu Oscar, por ser gigante, ele, então, era a nossa referência. E ele tinha uma ideia de que 9 repetições era o ideal. Seu Oscar, por que 9 repetições? Porque 10 é muito e 8 é pouco. Faz 9. 9 é que cresce. E, gente, para ele dava certo. Ele fazia 9 repetições máximas. Até a falha, sempre 9, tudo 9. E ele era enorme. E aí, como ele trabalhou no Jockey Club, né? Ficava aquela lei, né? Ele falava que era natural, que ele não tomava nada. Eu não tomo essas porcaria aí. Mas o meu avô me disse que lá no Jockey tinha um contrabandozinho de equipose e de Decadurabolim. Porque os caras compravam para aplicar nos cavalos, quando isso era possível ainda, porque isso ficou proibido também depois, virou doping para cavalo também. Então a gente achava que Seu Oscar tomava lá um pouquinho de Deca e de Boldenona, às vezes, porque ele era grande e muito forte. E ele, por ser uma pessoa muito simples, sem estudo, então ele conversando com você, ele falava assim: vamos treinar bíceps e tríceps. Bíceps e tríceps hoje, entendeu? Então, peito, treinar peito. Mas a gente ia na onda do Seu Oscar, porque além dele ser grande, ele era legal pra caramba. Lembrei de uma coisa do Seu Oscar. Além dele ser muito forte, ele tinha 55 de braço, a peitola dele era assim pra cima. Ele colocava a garrafa aqui assim, ó. A garrafa ficava parada no peito dele, tão grande que era. Mas além disso, me lembro uma vez que o Seu Oscar, ele saía, ele vinha aqui, dava aula, treinava e depois ia para casa dele, que estava em obra, e puxar cimento para fazer laje. Você tem noção do que é trabalhoso um negócio desse? Ficar levando lata, subindo escada, fazendo massa, ele e um cara fazendo a laje da casa dele, ele fazia todo dia depois do trabalho. No dia seguinte estava aqui 6 horas da manhã de novo trabalhando, treinava e depois ia lá fazer a laje. Ou seja, o cara era um Highlander. Literalmente era um Highlander, era nosso ídolo, o Seu Oscar. Você quer evoluir o seu físico, precinho assim, ó,
eu elaborei um e-book com todas as estratégias que eu utilizo na minha preparação de 12 semanas para você evoluir o seu físico com treino e dieta. Então vou deixar o link aqui na descrição, corre lá e garanta já o seu e-book para meter o shape com o Brandão Team. Aqui era a Academia Stark e a maior coisa que podia acontecer pra gente nessa época da Academia Stark é que a gente tinha a chave da academia. O dono era gente fina, gostava da gente. A academia não era muito boa em relação aos aparelhos. A gente improvisava algumas coisas, adaptava algumas coisas. Mas, como a gente tinha a chave, então quando não dava tempo de treinar na academia, domingo a academia está fechada. A gente queria treinar, a gente vinha aqui na Stark e treinava. E uma particularidade da academia é que na remada, a gente precisa de distância para poder alongar quando está fazendo a remada sentada no chão. Como ela não tinha apoio, a gente colocava as anilhas de 20 quilos, uma na frente da outra para ficar com o calcanhar assim na anilha, para poder dar a distância e fazer a remada direito, que era uma remada antiga, muito velha. E em cima, como eu falei, era o Karatê Oyama. E aqui no Karatê Oyama, a história triste é a seguinte: Sensei Otávio Oyama, faixa preta, Karatê Kyokushin, estava dando aula, né? E eles, na metodologia de trabalho deles, tinha aquela história dos 1000 chutes. Então os caras treinavam e chutavam o treino inteiro. Era como se fosse uma marca registrada desse Karatê. Quem já fez o Karatê sabe o que eu estou falando. O grau de exigência, de resistência era muito alto. E eles treinavam para isso. E num desses treinos, Sensei Otávio novo, com 22 anos, 23, infartou no treino. Nós vimos de lá da janela, porque lá na academia Power, né, no primeiro andar, eram quartos que viraram academia. Então tinha sacada. Então a gente na sacada viu uma correria aqui. Fomos olhar o que estava acontecendo, veio ambulância, tudo, e infelizmente nós vimos de lá o Sensei Otávio falecer de infarto do miocárdio. Depois dessa época, a minha passagem aqui foi um pouco curta, mas o mais legal da Stark, que a gente tinha a chave, foi um dia que a gente estava numa balada, que a gente trabalhava de segurança. Essa balada fica na Cardeal Arco Verde, lá em cima, e hoje acho que não sei o que, como é que chama? Open Pinheiros, uma coisa assim. E lá chamava Cave naquela época, depois virou Extravaganza, teve vários novos daquela casa. Ela existe até hoje e é do mesmo dono, fiquei sabendo que é o filho dele que cuida lá. Nós vamos tentar ir lá também numa gravação noturna nas baladas que eu trabalhei. Vamos tentar ir lá também, além daquela que virou academia lá, né? Que a gente estava lá, 2 de Ouro virou. E nós saímos de lá 3 horas da manhã, a casa estava com um volume menor de gente na casa, daí eu e um outro segurança, Marcelo Amorim, meu amigão, saímos de lá 3 horas da manhã, viemos aqui, treinamos o peito e voltamos a trabalhar lá, todo inchadão, na balada de camiseta apertada, porque a gente tinha uma coisa, né? Como não era tão grande, então se comprava um número de camiseta menor para ficar parecendo maior. Imagina na hora que treinava o efeito que isso dava. Então imagina voltar para a balada assim, ó, trincadão lá, parado lá de segurança, apavorando todo mundo. Olha as ideias que a gente tinha nessa época. Muita coisa mudou aqui nesse bairro, como em muitos bairros de São Paulo. E eu acho que a academia que eu vou falar era nesse predinho antigo aqui. Que eu lembro que tinha a porta do lado assim, como essa, a escada para subir e a parte de baixo da academia. Ela chamava Gengis Khan. Eu acho que até a carteirinha dela, se tiver, nós vamos mostrar aqui no vídeo. E na Gengis Khan era uma academia de luta e de musculação. Por que eu saí da Power lá e vim para essa academia? Porque aqui ela era uma academia nova. Então os aparelhos de musculação eram todos novinhos, da Pórtico. E tinha coisa aqui que não tinha lá. Então dava para treinar melhor aqui. Mas aqui tinha uma coisa que eu vou falar para vocês que matava essa academia e me fez ficar somente 1 mês nela. O Edson,
que era o dono da academia e o mestre de lutas, mesmo que você não fosse treinar lutas e fosse fazer só musculação, aqui no térreo ele obrigava você, antes de fazer musculação, a fazer exercícios abdominais. Até aí, tudo bem. É bom você aquecer a coluna, fazer um treino de abdômen antes de treinar qualquer outro músculo. Legal, não vejo problema nenhum. O problema era o número de repetições que ele te mandava fazer. Começava logo no aluno iniciante fazendo 50 repetições. No outro dia ele já aumentava para 100 repetições. Até você ter que fazer 500 repetições. Não era de uma vez, era pausado, séries. Mas no total tinha que dar 500. E o pior, ele ficava parado assim, do lado contando. Depois que você terminasse de fazer as abdominais, você podia subir a escada e treinar a musculação lá em cima. Só que você já chegava meio cansado, entendeu? Para treinar a musculação. E o treino aqui era aquele antigo. Você treinava o grupo muscular 3 vezes por semana, de segunda a sexta. Ou seja, eu durei um mês nessa academia. Não aguentava mais fazer abdominal. Tinha resistência, mas eu queria logo fazer um treino. Porque chegava na hora do treino, eu estava meio cansado, o treino saía meia boca. Então, não preciso dizer que essa academia não durou muito tempo, nessa metodologia militar, medieval do professor Edson. Nunca mais eu vi ele, mas ficou marcado aqui a Academia Gengis Khan também na minha vida. Queridos, agora eu estou aqui na Teodoro Sampaio, antes eu estava na Cardeal Arco Verde, que elas são paralelas aqui no bairro de Pinheiros. Eu treinei um período numa academia que era nessa porta aqui no primeiro andar. Aqui é um prédio, a academia ficava exatamente num apartamento, entendeu? No primeiro apartamento aqui do primeiro andar. Então tinha o banheiro normal da casa e o quarto do lado era o vestiário. Os outros cômodos eram divididos por músculo. Então você tinha a sala do apartamento, onde você treinava peito, tinha os supinos, tinha dumbbells. O corredor do apartamento também tinha um dumbbells e espelho, para você treinar braço. Então no corredor você fazia braço. Depois vinha uma pequena sala que eu acho que era tipo a cozinha, acho que era lá na época, tinha até um quintalzinho, era a cozinha que virou, tinha um sofá e tinha a mesa do Zeca, que era o dono e professor da academia, o Zeca. E depois você tinha mais 2 quartos, que você tinha um quarto de costas, que você treinava costas, e um quarto que você treinava a perna. Então não tinha todos os equipamentos que vocês conhecem hoje, mas os equipamentos que tinham eram da Pórtico. Então tinha leg press já, o agachamento livre, você tinha cadeira extensora, tinha mesa flexora, né? Então tinha pulley, tinha remada sentada no chão, tinha o lugar para fazer a remada com caixote, tinha leg press 90 graus. Então era uma academia no apartamento. Mas por que eu vim falar de uma academia tão insignificante? Porque a diferença dessa academia de verdade é que o Zeca era um bodybuilder completo e que entendia de fisiculturismo já, porque ele, como era um cara culto, ele falava alemão e inglês, né? Veio de família boa, né? José Saraiva era o nome dele. O Zeca, então, ele tinha a literatura do bodybuilder da época. Ou seja, a irmã dele morava nos Estados Unidos e mandava para ele os livros de bodybuilders, que a gente não conseguia comprar nem por reembolso, porque não entregava no Brasil, só vendia nos Estados Unidos. A irmã dele comprava os livros e mandava para ele. Mandava as revistas, Muscle Fitness, que era a única que tinha na época. Não tinha a Flex ainda, não tinha a Muscular Development, que vieram depois. E ele tinha isso tudo num armário fechado e ninguém tinha acesso. Conforme eu fui treinando e me desenvolvendo nessa academia, o Zeca começou a confiar em mim e eu perguntava muitas coisas para ele, então ele resolveu deixar eu ter acesso à biblioteca particular dele. Mas isso era de uma forma específica.
somente aos sábados, depois do treino e depois de lavar as mãos, para não estragar o material dele. Detalhe, ele me emprestava um por vez, colocava em cima da mesa e eu tinha que olhar com cuidado para não fazer orelhas nas folhas, porque era uma coleção isso para ele. Eu esperava chegar o sábado para poder ter acesso. Foi a primeira vez que eu vi a enciclopédia do Arnold na minha vida, foi aqui, e era do Zeca. Ele tinha as revistas Health, que são mais antigas, que tinha o John Grimek, pessoal mais do passado, lá da década de 50 e 60. Também tinha algumas relíquias dessas, então eu podia ver. Eu não entendia inglês, mas pelo menos tinha os exercícios. Então eu falava, nossa, esse exercício eu nunca tinha visto. Zeca, como é que faz? E o Zeca foi o primeiro cara a me falar sobre dieta, porque ele já comia direito, e ele tinha abdominal definido, quadríceps cortado, ele podia competir, só que eu acho que ele tinha vergonha de subir no palco. Físico completo ele tinha. Eu me lembro que ele comia abacate, numa época que todo mundo falava que abacate engorda, e hoje abacate é uma excelente fruta, não é? E o Zeca comia abacate, e ele falava, não coma porcarias, elas não vão criar músculos, coma alimentos saudáveis. E outra coisa que ele falava assim, tem que comer proteína, coma frango, coma bife, coma ovos. Então ele fazia já a dieta dele como os americanos faziam e a gente não sabia. Por quê? Porque ele tinha acesso à literatura, então a partir daqui eu me desenvolvi um pouco mais. O treino aqui ainda era 3 vezes por semana. Então todas as academias que eu falei até agora, o treino eram 3 vezes por semana. Então era muito difícil treinar, mas a gente lascava o pau e aqui com esse conhecimento novo eu consegui me desenvolver um pouco mais. Eu ganhei um pouco de mais massa muscular. Eu me lembro que quando eu treinava aqui eu já tinha passado dos 40 centímetros de circunferência de braço. Então já era um moleque forte para a região aqui. Imagina só, 16 anos, você com um pouco mais de 40 de braço. Para aquela época eu era natural, entendeu? Como os naturais falam hoje. Então eu fazia toda a diferença andando aqui nas ruas do bairro de Pinheiros. Aliás, né, eu falei, o nome da academia era Bodybuilding Club. O nome já era assim. E outra coisa que tinha aqui que era muito legal, foi a primeira academia que tinha foto de culturistas na parede, em quadros, como eram as academias old school no passado, nos Estados Unidos. E ali, eu não sabia quem eram todos eles, o Zeca ensinava. Tinha um cara na parede, vocês podem dar um Google e ver, que ele era baixinho e o troféu que ele recebeu de campeão Mr. América era um troféu quase da altura dele. O troféu estava do lado dele assim, super grande. Isso me chamou muita atenção, né? Eu não sabia se o troféu que era muito grande ou se ele que era muito baixo. O nome desse cara era Tim Belknap. Por que eu nunca mais esqueci desse cara? Além do troféu gigante que ele recebeu por ganhar o Mr. América em 1981, ele foi o primeiro bodybuilder diabético da história. Ele era insulino dependente. Ele precisava tomar insulina. E aí que tá, ele tomava insulina na dose certa, com a alimentação certa, e foi fisiculturista e foi Mr. América. Vocês podem procurar no Google e vão ver ele. O cara definido, abdômen, perna rasgada, um bom volume muscular para a época, isso era 1981. Primeiro fisiculturista diabético da história e provavelmente o primeiro a tomar insulina. A insulina depois foi usada pelo Milo Sasev no profissional, mas já tinha gente antes que usava. Fica a dica. Interrompemos a sua programação para dizer que se você ainda não faz parte do Brandão Team, você não está no shape, meu querido. Faz o seguinte, o link está aqui na descrição do vídeo. Corre lá, me chama no WhatsApp, vem fazer parte do Brandão Team. Treino, dieta, tudo personalizado para você garantir a sua evolução. Galera, eu continuo aqui na Teodoro Sampaio, quase aqui do ladinho da Virgílio de Carvalho Pinto, que é a rua onde eu morava. E aqui, nesse endereço, né, no 1632 aqui,
onde tem essa loja, era onde tinha a academia do Miroslav. Foi um lugar onde o meu avô treinou. E o seu Oscar também, que eu falei. Miroslav, se você for procurar aí no Google, foi um grande atleta brasileiro, de força. Então, supino, terra e agachamento e desenvolvimento, porque naquela época ele também fez o levantamento olímpico e também tinha o desenvolvimento, que era você um movimento só daqui para cá, né? Como se faz o militar press. E ele rodou o mundo, ganhou muitos campeonatos e era famoso na época, saía em jornal, revista, televisão, e aqui em cima ficava a academia dele. Essa academia era muito arcaica. Era só peso livre, não tinha nenhuma máquina, porque as anilhas eram da marca Barabani. Era difícil até de existir anilha naquela época. Barabani era um italiano que fez uma usinagem de anilhas. Então as anilhas dessa academia eram dessa marca. Os old school vão saber o que eu estou falando, da marca Barabani. E aqui era aquela coisa que eu falei, era corda pendurada no teto, com roldana para fazer a puxada também, barra fixa. Os pesos, os dumbbells tinham ponta. Hoje o dumbbell é assim, retinho. Naquele tempo não. A anilha estava encaixada, tinha uma peça que vinha parafusada para prender a anilha na barra e ela ficava com ponta, né? Então as barras tinham ponta sobrando. Então era bem ruim para treinar, era tudo livre, não tinha máquina nenhuma. E eu treinei só aqui um pouquinho. Por quê? Porque você ficava largado, o seu Saul estava cansado, porque o Miroslav não quis mais academia e deixou a academia para o professor dele, que era o Saul. E a história dessa academia acabou do jeito mais louco do mundo. Porque o seu Saul estava lá sentado na mesa trabalhando, ele levantou e falou, cansei dessa merda. Foi embora e não voltou mais. A academia ficou aberta, você entendeu? Ficou aí, com a porta sendo encostada, aberta, os caras vindo treinar, cadê o Saul? Cadê o Saul? O Saul não voltou mais, até o dia que alguém fechou a academia. Talvez o proprietário do imóvel não estava mais pagando aluguel, veio e resgatou o imóvel para ele, né? Porque o seu Saul literalmente abandonou a academia, que já estava de saco cheio. É isso aí. Você gostou desse vídeo? Pelo amor de Deus, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O sucesso dessa temporada depende de você. Se você quer mais histórias do Pinduca, eu preciso que você diga isso pra gente, entendeu? O número de visualizações, de like e curtida vai influenciar demais. E eu tenho que agradecer o Brandão, o Lucas, o Jay, que compraram a minha ideia de fazer esses vídeos contando a história. Para que eles continuem, deixa o likezão aí, tamo junto. E o próximo vídeo, para quem já me viu nos podcasts, vou dar aqui um spoiler que fala hoje. É spoiler, né, Jay? No meu tempo era cenas dos próximos capítulos. Eu vou no Fragatas.